tenho 29 anos, sou casado com Ava, 27 anos, há 2 anos. Cresci em uma pequena cidade onde todo mundo se conhecia e a maioria das pessoas frequentava a mesma igreja local. Nós nos mudamos para essa cidade quando eu tinha 10 anos, e frequentamos a mesma igreja dos pais de Ava e fomos criados lá. Há alguns anos, me formei na faculdade e decidi voltar para a cidade em que cresci. Eu já estava acostumado com a vida tranquila, simples e calma lá, e foi quando Ava e eu começamos a namorar. Eu estava apaixonado por ela há anos, e finalmente, surgiu a oportunidade. Estávamos tão apaixonados que casamos após 1 ano de namoro. A igreja e nossos pais ficaram felizes quando Ava e eu nos casamos, e eles até contribuíram para nosso pequeno casamento. Agora, a questão é que nem eu cheguei a ser íntimo antes do nosso casamento. Ela insistiu que esperássemos até a nossa noite de núpcias, e depois de todas as minhas persuasões fracassarem, eu concordei. Diferentemente de mim, que não estava tão comprometido com a igreja, Ava ainda era totalmente devota e frequentava literalmente todos os programas, reuniões e tudo mais da igreja. Ela até fazia parte da equipe de evangelismo, e todos os fins de semana saía com uma equipe da igreja para orar e pregar para as pessoas. Enquanto namorávamos, só podíamos nos beijar, e ela nunca concordou em passar a noite na minha casa. Ela alegava que estava se guardando para mim e também era contra o desejo de Deus de que fizéssemos isso antes do casamento. Durante todo o tempo em que esperei Ava e eu nos casarmos e finalmente nos amarmos, eu achava que ela era virgem. Ela nunca me disse que não era, então eu assumi que ela era. Foi na noite do nosso casamento que descobri que ela não era. Ela havia feito isso com seus namorados anteriores, mas decidiu parar e virar uma nova página. Demorou um pouco para eu superar a decepção, e eu tentei não deixar isso arruinar nosso novo casamento. Além de descobrir que ela havia estado com outros homens em seu passado, o que ela não me contou antes, ela era respeitosa e me tratava bem. Ela também tinha uma aura suave e enérgica e era muito acolhedora tanto para as pessoas que conhecia quanto para estranhos. Trabalhei como motorista para uma empresa de logística, enquanto Ava decidiu ser uma esposa que fica em casa para poder ter tempo suficiente para fazer a obra de Deus. Mesmo que meu salário fosse pequeno, eu estava tentando manter as despesas funcionando além do meu salário. Ava recebia um estipêndio da igreja pelo seu trabalho social e usava esse dinheiro para cuidar de suas necessidades. Depois que nos casamos, eu esperava que o compromisso de Ava com a igreja diminuísse para que pudéssemos nos concentrar mais em construir nossa família juntos. Nem mesmo me importei que ela ficasse em casa e não fizesse nada. Eu esperava que passássemos muito tempo juntos, mas isso não aconteceu. Ela ia à igreja quase todos os dias. Suponha que ela não fosse para um culto durante a semana, nesse caso, ela estaria indo para uma reunião departamental, evangelismo ou algo relacionado à igreja todos os dias. Muitas vezes, isso ficava tão ruim que nem conseguíamos passar tempo juntos, porque ela ia à igreja quase todas as noites. Quando ela chegava em casa à noite, só comia e ia para a cama. Nos fins de semana, Ava saía de casa de manhã para suas reuniões, eventos de caridade ou algo mais e só voltava à tarde para sair novamente e retornar à noite. Reclamei que ela estava excessivamente comprometida com a igreja e não passava tempo comigo, mas toda vez que o fazia, ela me dizia que eu deveria saber no que estava me metendo quando a pedi em casamento. Essa era sempre a resposta dela. Ela saía de perto de mim toda vez que dizia isso. Minhas reclamações frequentemente resultavam em brigas. Como resultado, ela passava 2 ou 3 dias sem falar comigo. Meses antes de nos casarmos, falamos sobre ter filhos e planejamos ter um filho pelo menos 1 ano após o casamento. Como não éramos tão próximos enquanto namorávamos, queríamos usar o primeiro ano para nos conhecermos melhor, e até agora isso não deu certo. Em 1 ano, Ava se tornou uma pessoa muito diferente. Ela não era a Ava que eu conheci enquanto namorávamos, e eu não imaginava que o casamento seria do jeito que estava. Não é como se tivéssemos muitos problemas, nosso único problema era o fato de ela frequentar constantemente a igreja e como isso se intrometia em nosso casamento. Não importa o quanto eu reclamasse,
ela nunca ouvia. Devido à natureza do meu trabalho, não podia acompanhá-la nos cultos durante a semana e nos outros programas, mesmo que eu estivesse livre, preferia fazer outras coisas com meu tempo. Cada vez que eu reclamava com ela, ela fazia parecer que eu era o próprio diabo e que estava tentando convencê-la a se afastar de Deus, mas não era isso. Eu só estava tentando dizer a ela para reduzir as atividades e fazer um tempo para nós. Após um ano passar e não termos um filho, decidi conversar com ela sobre isso, mas ela não parecia interessada. Ela me disse diretamente que estava ocupada fazendo a obra do Senhor e que, em vez de me apoiar, eu estava preocupado em fazer bebês. Nesse ponto, eu estava cansado de seus hábitos, então a denunciei aos pais dela. Eu contei a eles tudo o que Ava vinha fazendo, como ela me negligenciava, a casa e suas responsabilidades de esposa. Quando seus pais ouviram isso, ficaram surpresos com o comportamento de Ava. Alguns dias depois de eu tê-la denunciado aos pais, Ava confrontou-me. Ela estava furiosa, chegou a me insultar e me chamar de nomes porque eu a denunciei aos pais. Enquanto compartilho essa história, lamento não ter me afastado desde o início, quando as mudanças e negligências começaram. Pensei nisso várias vezes, mas, porque a amava, ignorei todo o abuso, negligência e ainda insisti em fazer as coisas funcionarem entre nós, apesar da atitude volúvel de Ava e da negligência dela em relação a mim, alegando estar fazendo a obra do Senhor. Ainda amava e continuava a tratá-la com amor. Eu fazia a maior parte da limpeza, porque ela raramente estava por perto para cuidar da casa. Eu cozinhava, fazia a lavagem de roupas, ia às compras e cuidava das outras coisas relacionadas à casa. Continuamos assim por mais um ano, mas ela engravidou no final do segundo ano. Fiquei muito feliz quando Ava anunciou que estava grávida. Eu sabia que, à medida que a gravidez avançasse, ela reduziria a frequência com que ia à igreja, o que foi exatamente o que aconteceu. No início da gravidez, ela ainda estava muito ativa e continuava a frequentar a igreja, mas a partir do segundo trimestre, começou a ficar em casa. Além disso, uma das razões pelas quais Ava não podia mais ir à igreja com regularidade foi porque sua gravidez teve algumas complicações, e o médico a aconselhou a não fazer nada estressante. Quando Ava parou de frequentar as atividades da igreja, os membros da igreja começaram a visitá-la em casa. Em alguns dias, eles vinham em grupo, e em outros, algumas pessoas a visitavam individualmente. Quase sempre que vinham ver Ava, traziam presentes, frutas e outras coisas para satisfazer seus desejos. Não fiquei surpreso com essa demonstração de amor e preocupação, porque Ava era tão dedicada à igreja. A maioria das famílias a conhecia desde que era criança e a tratava como uma filha. Além dos membros da igreja que nos visitavam regularmente, outra pessoa que vinha à nossa casa toda semana era o nosso pastor da igreja. Ele sempre trazia frutas e coisas para Ava. Sempre que o nosso pastor da igreja vinha, eu notava que Ava tinha sempre um brilho e entusiasmo no rosto, mas não dei muita importância. Muitas vezes, eu voltava do trabalho à noite e encontrava o carro dele estacionado em nossa garagem, e às vezes eu saía para comprar algo ou resolver algo fora de casa, acreditando que não havia motivo para preocupação, afinal, ele era o nosso pastor e Ava nunca faria algo que desagradasse a Deus com ele. Por semanas, nosso pastor continuou aparecendo em nossa casa e trazendo coisas para Ava. Eu continuava trabalhando como motorista de uma empresa de logística e tinha um segundo emprego à noite. Com a gravidez de Ava, muitas coisas precisaram mudar em casa e as demandas aumentaram. Eu tinha que ser muito solidário e fazer tudo o que ela pedia. Havia noites em que eu mal conseguia dormir por causa dela. Tudo isso afetou muito, mas eu tinha que fazer tudo porque ela precisava descansar. Nos dias em que o nosso pastor vinha visitar Ava, uma coisa que chamava a atenção era a quantidade de dinheiro que ele costumava dar a ela. Quando aconteceu pela primeira vez, achei que ele estava apenas sendo generoso, mas quando aconteceu repetidamente, comecei a questionar. Não me pareceu certo que o pastor desse tanto dinheiro a ela todas as semanas. Quando perguntei a Ava, ela disse que eu estava fazendo tempestade em copo d'água e que o pastor estava apenas ajudando-a como ajudaria qualquer outra pessoa.
Mas, após várias discussões, ela me disse que pararia de receber dinheiro dele. Eu queria acreditar que o pastor a estava ajudando como ajudaria qualquer outra pessoa, mas uma parte de mim dizia que algo não estava certo. À medida que o pastor continuava a visitá-la, comecei a me sentir desconfortável com a situação. Eles estavam ficando mais próximos, e eu sabia que havia coisas que eles não discutiam na minha presença. Lembro-me de uma vez em que o pastor a visitou à tarde, e eu ofereci para fazer um suco fresco para ele. Deixei-os na sala de estar e, ao voltar da cozinha, pude ouvi-los sussurrando sobre algo do corredor, mas assim que entrei na sala de estar, eles fingiram estar conversando em voz alta como de costume. Outra vez, cheguei em casa do trabalho, e assim que entrei em casa, nosso pastor se despediu. Me senti desconfortável, e meus instintos me diziam que algo estava errado. Ava se comportou de maneira diferente naquela noite depois que o pastor saiu, confirmando minhas suspeitas. Eu pensava que as suspeitas seriam algo que eu facilmente superaria, mas toda vez que via Ava e o pastor juntos, as suspeitas retornavam. Além disso, como reclamei da quantidade de dinheiro que Ava recebia do nosso pastor, ela parou de me contar e passou a esconder isso de mim. Eu não teria sabido que ela continuava recebendo o dinheiro dele se não tivesse limpo uma das gavetas de suas roupas um dia e encontrado uma quantia de dinheiro. Fiquei surpreso e também decepcionado por ela ter me feito acreditar que havia parado de aceitar dinheiro do pastor. Inicialmente, eu queria confrontá-la sobre o dinheiro, mas sabia que isso prejudicaria minhas chances de descobrir o que estava acontecendo entre eles. Eu testemunhei o nosso pastor orando por ela e pelo bebê muitas vezes, e ela afirmava que era principalmente isso que o trazia à nossa casa. No entanto, essa explicação ainda não me convencia. Para descobrir o que estava acontecendo, decidi comprar aquelas pequenas câmeras que poderiam ser facilmente instaladas em nossa casa sem serem detectadas. Coloquei-as em posições estratégicas em nossa sala de estar para cobrir todos os ângulos, além de colocar duas em nosso quarto, uma na cozinha e outra no banheiro. Neste ponto, eu suspeitava fortemente que nosso pastor estava desviando dinheiro da igreja e dando a Ava para guardar para ele. Acreditava que essa era a única razão pela qual ele daria a ela tanto dinheiro todas as semanas. No entanto, eu estava prestes a ter uma grande surpresa. 2 dias após minha instalação, nosso pastor apareceu em nossa casa. Eu sabia que ele viria à casa dela naquele dia, então saí mais cedo do trabalho e estacionei perto de minha casa. Minha intenção era confrontá-los depois de ver e ouvir tudo, mas o que vi mudou completamente o rumo de tudo o que aconteceu em seguida. Então, estava em meu carro, assistindo às imagens de minha casa em meu telefone. Vi nosso pastor entrar em minha casa e, depois de confirmar com Ava que eu não estava em casa, ele começou a desabotoar sua camisa. Por outro lado, Ava vestia seu roupão rosa sem nada por baixo. Ela tirou o roupão e expôs todo o seu corpo ao nosso pastor. Meu coração deu um salto quando assisti às imagens, porque eu sabia o que aconteceria em seguida. Eu nem conseguia acreditar no que meus olhos viam, era além do que eu esperava. Vou admitir que estava incerto sobre o que fazer, mas ouvir Ava gemendo de prazer me deixou insano. Nem lembro de sair do carro e correr para minha casa. Estava tão enfurecido que abri a porta com força e pulei em nosso pastor. Sabia que não podia tocar em Ava por causa de sua gravidez, então descontei nele. Se não fosse pela intervenção de Ava, o pastor poderia ter desmaiado. Eu estava desolado e nem sabia o que dizer a eles. Ele saiu da casa apenas com a cueca e as roupas nos braços. Depois que ele saiu, Ava começou a soluçar como um bebê chorão. Ela disse que não era o que eu estava pensando e que o pastor tinha vindo para orar por ela e pelo bebê. Eu não podia acreditar que Ava ainda estava tentando me enganar depois de eu tê-la pego em flagrante com o pastor. Fiquei tão furioso, mas tentei controlar minha raiva. Naquele momento, percebi que Ava estava tendo um caso com nosso pastor e isso explicava por que ele continuava lhe dando dinheiro. Perguntei a ela há quanto tempo o caso deles com o nosso pastor estava acontecendo, mas ela negou qualquer envolvimento com ele.
Pelo rumo que as coisas estavam tomando, sabia que ela não admitiria, então a expulsei de minha casa. A única coisa que ela tinha consigo era seu roupão e chinelos. Do lado de fora da casa, Ava continuou a implorar para que eu a deixasse entrar, até que os vizinhos vieram perguntar o que estava acontecendo. Felizmente para ela, um deles ofereceu-se para levá-la até a casa dos pais, o que foi como ela partiu. Antes de chegar à casa dos pais dela, assegurei-me de ligar para eles primeiro e contei para eles o que eu tinha visto. Os pais dela não acreditam em mim até Ava chegar na casa deles, e foi então que eles começaram a soprar meu telefone. Eu me recusei a atender suas ligações porque eu não estava com vontade de conversar. Tudo isso aconteceu há 3 semanas. Até agora não consegui pensar como hetero. Ava está em todos os meus pensamentos e é tão doloroso que, apesar de tudo meus esforços para ser um ótimo marido para ela, ela me traiu com nosso pastor. Agora estou tão confuso e não sei o que fazer. Eu sempre esperei por nós criando nossos filhos juntos e não como pais divorciados. Ao mesmo tempo eu não posso viver com uma trapaça. Não, eu não tenho como contar à igreja ainda sobre sua infidelidade. Ela e seu pastor estão me ligando todos os dias e nosso pastor tem sido me mandando uma mensagem e pedindo que nos encontremos e falar. Caramba, sinto muito por aquela nova folha que ela virou. Definitivamente não fez qualquer coisa para ela. Que hipócrita! Ela estava de joelhos junto do pastor. Deus, você sabe como ela era te traindo com o pastor por algum tempo. No momento em que você descobriu, ela não era virgem. Depois de pregar para ser puro e perfeito, era a maior bandeira vermelha de todas. 9 em cada 10 pessoas gostam dela. Não pratique o que eles pregam. Infelizmente ela está escondendo sua sujeira. Ações por trás de sua religião. Atualização 1. Muito obrigado pelos comentários. Vocês estão certos. Eu não deveria ter ignorado os sinais de alerta desde o início. Eles estavam bem na minha frente, mas eu continuei segurando nosso casamento. Então, 2 dias atrás, que foi um domingo, encontrei o pastor dela na igreja. Como alguns de vocês sugeriram, era um espaço aberto. Curiosamente, ele estava tremendo quando me viu entrar na igreja naquela manhã. Eu havia deixado de ir à igreja por 5 semanas, e vê-lo me deixou assustado. Após o culto, ele me chamou para o escritório dele e implorou para que eu não contasse a ninguém o que eu tinha visto. Pelo menos ele foi mais esperto do que a Ava. Aproveitei a oportunidade para perguntar a ele por quanto tempo ele e Ava estavam tendo um caso. Adivinhem, pessoal? Ele disse que era antes de Ava e eu começarmos a namorar. Isso significa que ele estava se relacionando com ela enquanto ela me enganava. Fiquei literalmente arrasado quando ouvi isso. Ava não apenas me traiu, traindo-me, mas também me fez de bobo. Eu queria confrontá-lo, mas não pude, porque muitas pessoas estavam na igreja, e minha confrontação arruinaria meus planos para ele. Então, fiquei calmo. Eu estava esperando ver Ava na igreja também, mas ela não estava lá, nem mesmo os pais dela apareceram. Antes de pegar Ava e seu pastor, ouvi rumores de que nosso pastor estava se envolvendo com as jovens da igreja, mas ninguém tinha coragem suficiente para confrontá-lo sobre isso. Neste ponto, eu nem precisei perguntar se ele estava usando o dinheiro da igreja, porque era evidente que a igreja fazia doações semanais, e suponho que ele usava o dinheiro para atender às suas necessidades. Depois que nosso pastor implorou para que eu não contasse a ninguém sobre seu caso com a Ava, eu disse a ele que deixaria passar com uma condição: dele teria que confessar para toda a igreja que estava usando o dinheiro da igreja para suas necessidades pessoais. Eu queria ensinar-lhe uma lição e, surpreendentemente, ele concordou. Ele disse que faria o anúncio no próximo domingo e pediria perdão à igreja. Lá no fundo, eu sabia que ele estava mentindo. Ele não concordaria em se envergonhar assim, a menos que tivesse segundas intenções. Apenas ontem, a Ava usou um número diferente para me ligar. Nas últimas semanas, ela ligou repetidamente até que eu a bloqueasse. Ela disse que tinha ido à minha casa várias vezes, mas ninguém atendeu. Saí de casa 3 dias depois de tê-la expulsado porque não conseguia tirar da cabeça a imagem deles fazendo isso na minha sala de estar.
Ela disse que não quer criar o bebê sozinha e que eu deveria lhe dar uma segunda chance para mostrar que ela mudou. Ela não faz ideia do que espera. Eu disse a ela que só poderia assumir a responsabilidade pelo filho se fizéssemos um teste de paternidade e os resultados mostrassem que eu era o pai da criança. Assim que fizermos isso, farei outra atualização. Obrigado a todos pelos comentários. Comentário: eu acho que você está certo, Op. Não há como o pastor confessar seus pecados para a igreja e dar uma segunda chance à sua esposa, como ela acredita que merece. Mesmo que ela tenha dito que mudou, ela não mudou. Não há como ela ter mudado depois de apenas alguns dias. Ela apenas começou a revelar suas ações demoníacas. É triste que tenham usado a igreja como bode expiatório. O pastor se aproveitou da posição que ocupava para fazer o mal. Sinto muito, Op. Fim do comentário. Atualização 2. Atualização 2. Olá a todos, não posso agradecer o suficiente a esta comunidade pelo nível de ajuda que recebi. Também peço desculpas por levar semanas para fazer esta atualização. Então, depois que eu contei a Ava sobre o teste de paternidade, ela se recusou a fazê-lo, mas seus pais a pressionaram, dizendo que eu estava sendo difícil e querendo complicar as coisas para ela. Minha suposição é que ela suspeitava que eu não fosse o pai do bebê. Eventualmente, fizemos o teste de paternidade, e eu não era o pai do bebê. De alguma forma, eu suspeitava que isso aconteceria desde o momento em que ela se opôs à ideia de fazer o teste de paternidade. Seus pais ficaram muito desapontados quando descobriram e perguntaram a ela quem era o responsável pelo filho dela. Ela nem sequer conseguiu responder, mas eu sabia quem era e contei a eles que era o mesmo pastor. Não precisa nem perguntar se fiquei arrasado, porque as palavras não podem descrever como me senti. Recebemos os resultados do teste no dia do culto de meio de semana da nossa igreja, então decidi fazer uma pequena visita ao nosso pastor. Mesmo que o bebê fosse meu, eu já havia decidido me divorciar da Ava, e é por isso que entrei em contato com um advogado para preparar os papéis do divórcio, e tudo estava pronto na hora da confrontação. Quando cheguei à igreja, fui direto para a frente e chamei a atenção de todos. Nosso pastor era o que estava pregando e se recusou a me entregar o microfone quando eu pedi. Ele sabia por que eu estava ali e continuava piscando como sinal para eu parar, mas o ignorei. Quando ele se recusou a me dar o microfone, eu comecei a falar alto o suficiente para que todos pudessem me ouvir. Eu expus nosso pastor e contei a todos a verdade, e eles ficaram surpresos. Eu sabia que era impossível mostrar o vídeo para todos, então reproduzi a gravação de voz da conversa que tive com nosso pastor da última vez, onde ele admitiu que estava tendo um caso com a Ava e usando o dinheiro da igreja para uso pessoal. Ele não sabia que eu havia gravado nossa conversa naquele dia, e eu não o informei. Até encaminhei essa gravação de voz para vários grupos de redes sociais da igreja dos quais eu fazia parte. A expressão no rosto dele quando ouviu a gravação foi simplesmente tudo. Ele ficou surpreso por eu ter gravado nossa conversa, então isso era evidência suficiente caso ele tentasse negar. Com tudo o que todos ouviram, eu tinha certeza de que isso era o suficiente para arruinar sua carreira na igreja e no casamento, e foi o que aconteceu. A igreja ficou muito desapontada com ele, e ele foi rebaixado. A igreja também perdeu muitos membros porque eles achavam que nosso pastor era um homem de pureza e alguém que pregava contra a imoralidade sexual o tempo todo. Portanto, eles ficaram desapontados quando descobriram que ele nem mesmo estava praticando o que pregava. Quanto a Ava, nos divorciamos apesar de todos os seus choros e súplicas, tanto dela quanto de seus pais. Atualmente, ela está muito perto de dar à luz, e está morando com seus pais. Apesar de estarem muito desapontados, seus pais ainda a acolheram. Eu também parei de ir à igreja depois de expor nosso pastor. Como eu esperava, a notícia se espalhou tão rapidamente pela cidade, e quase todo mundo está falando sobre isso agora. A Ava perdeu muitos amigos e bem-querentes.
Na última vez que ouvi falar disso, um parceiro de feira me disseram que sua esposa se divorciou dele, e ele foi instruído a mostrar os registros de todo o dinheiro que usou para fins da igreja desde que assumiu o cargo de pastor de sua igreja. Todos nós sabemos como isso vai terminar. Ainda sinto a dor e o sofrimento da infidelidade da Ava, mas é melhor do que estar casado com uma traidora. Obrigado a todos por me apoiarem até agora. Eu aprecio todos vocês. Você fez a escolha certa, Op. Bem feito por expor o cara. Todos mereciam saber para onde ia aquele dinheiro. Fim do relato.